Presidente, queria também começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e agradecer a exposição inicial que aqui fez. Desde já gostaria de colocar também um ponto de ordem inicial. O PCP reconhece, e não poderia fazê-lo de outra forma, que a Sra. Secretária de Estado, já quando Presidente da Subcomissão de Igualdade, tinha vindo a evidenciar um interesse específico e concreto sobre as questões da violência doméstica, sobre matérias relacionadas com o tráfico de seres humanos, matérias relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres. Ainda assim, daquilo que é a nossa análise, não podemos deixar de assinalar que este interesse e este trabalho efetivo em algumas áreas concretas, quando comparado com a violência em curso da política económica e social deste Governo, nos traz preocupações profundas. Desde logo porque é inegável a violência destas medidas de austeridade e do seu impacto nas condições de vida e de trabalho das mulheres trabalhadoras, mas também das mulheres em geral, e porque nós, daquilo também que é a análise que fazemos quanto ao impacto concreto de cada uma das medidas, entendemos que, do ponto de vista do empobrecimento de largas camadas da população, da agudização da pobreza também e da exclusão social, que tal fenómeno constitui o agravamento da vulnerabilidade das mulheres relativamente aos fenómenos de violência. Mas gostaria, ainda assim, e reconhecendo a intervenção inicial que fez sobre as questões do mundo do trabalho, socorrendo-me do relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho da CIT relativamente a 2012, e portanto foi publicado em julho de 2012 e não tínhamos por isso ainda a oportunidade de discuti-lo com a Sra. Secretária de Estado, gostaria de colocar aqui alguns elementos concretos. Desde logo porque se conclui que no ano de 2010-2011 se confirmou uma diminuição dos contratos de trabalho sem termo durante o último ano mais significativa para as mulheres que para os homens. Que relativamente à taxa de desemprego e naturalmente que o impacto da crise tem também originado a destruição líquida de emprego e também de emprego de trabalhadores do sexo masculino, a verdade é que apesar disto a taxa de desemprego dos jovens e sobretudo das jovens mulheres se situa em 39,1% e portanto 3 pontos percentuais acima daquilo que é para os jovens trabalhadores. E é sobretudo grave se entendermos que a maior diferença se registra na população desempregada com o ensino superior, onde as mulheres são consideravelmente mais numerosas que os homens. Para além disto, importa também dizer, naquilo que é referido relativamente aos salários, remunerações e ganhos, que se tem vindo a confirmar uma tendência de agravamento das disparidades salariais, que é também proporcional ao aumento das qualificações. Isto é, quanto mais qualificadas são as mulheres, mais dispares são o mais grave, aliás, e mais profundo é o diferencial salarial e designadamente no que diz respeito ao ganho médio mensal, que é ainda mais profundo que a diferença salarial simples. Importa também dizer que relativamente às questões do trabalho não pago, se confirma aquilo que é as conclusões do 4º Inquérito Europeu às Condições de Trabalho, em que continuam a ser as mulheres a suportar as obrigações, diríamos assim, de cuidado de dependentes, sejam crianças, sejam idosos, e do trabalho doméstico não pago, e portanto continua também relativamente a esta matéria a assistir-se também a uma desvalorização nesta matéria. Mas pese embora isto, e que naturalmente a subcomissão terá a oportunidade de discutir com a CIT mais em concreto, eu gostaria aqui de lhe colocar uma questão que tem a ver com uma responsabilidade direta do seu Governo e que, não sendo tutela direta da Sra. Ministra, gostaria aqui também de alertar para os impactos de uma medida que no âmbito da educação tem vindo a ser tomada e que coloca em causa aquilo que é um princípio e direito constitucional da articulação entre a vida familiar e a vida profissional. Para não dizer já que nós só incomodamos assim, posso desde já dizer que já colocámos uma questão por escrito ao Ministério da Educação e prende-se com as professoras quadro de zona pedagógica. Este Governo aumentou o quadro de zona pedagógica e, portanto, dificulta muito, por exemplo, a uma professora, e de um exemplo concreto, um relato que nos chegou de uma professora
da zona de Aveiro, que é obrigado todos os dias a ir para Barcelos, fazendo 134 km e, portanto, fazendo diariamente 268 km por dia, não podendo recusar o seu emprego sob pena de perder o seu salário. E esta professora escrevia um e-mail que se chamava Professora Desesperada, e de facto era tocante o apelo que fazia para que se interviesse nesta matéria, porque o marido tinha emigrado, porque estava desempregado há 2 anos, ela não podia recusar a proposta de ir para uma escola para Barcelos, tinha uma filha pequena que não tinha condições económicas de pagar um infantário, tinha 3 anos, não existia ainda vaga na rede pública, e o apelo que ela fazia era de facto que se percebesse as condições concretas que impedem a articulação da vida familiar e da vida profissional, porque ela não tinha condições de acompanhar as filhas e até do seu cuidado mais básico. Outra questão concreta relativamente a isto prende-se também com os cortes nas pensões, do que significa que a esmagadora maioria dos pensionistas são mulheres. As pensões das mulheres são pensões mais baixas que as dos homens, porque ao longo da sua vida contributiva também descontaram menos que os homens e tinham salários por isso mais baixos, e portanto também esta medida que está em cima da mesa terá necessariamente um impacto mais grave entre as pensionistas, e portanto nós também nos preocupa esta medida em concreto. Naturalmente que temos feito a denúncia relativamente à tutela e voltaremos a fazer já na próxima sexta-feira, mas era também aqui uma preocupação que lhe queria deixar. Uma outra tinha a ver com a questão da articulação da vida familiar e profissional, e se me permite eu gostaria de ler um e-mail que recebemos relativamente à questão do tempo que deveria ser tido em conta relativamente para o acompanhamento da vida familiar, e diz assim, passo a ler. A Secretária de Estado, Teresa Moraes, apareceu na TV pedindo a empresários para disponibilizarem mais tempo para os seus empregados estarem com a família. Não deixa de ser curioso ouvir tal proposta de membro deste Governo. O Governo que cortou 4 feriados, que aumentou o desemprego e promoveu a imigração como forma de atenuar as estatísticas, separando os imigrantes das respectivas famílias. Governo que ainda agora aumenta o horário de trabalho para as centenas de milhares dos que de si dependem, assim reduzindo o tempo para a família. E, portanto, relativamente a isto, lendo este e-mail, e acaba fim de citação, gostaria de lhe colocar, gostaria de lhe pedir uma apreciação naturalmente a esta matéria. A outra questão concreta que lhe queria colocar era sobre o Estatuto das Vítimas de Violência e a atribuição do rendimento social de inserção. Uma resposta do Governo a um requerimento do PCP indica que o valor da prestação modal do rendimento social de inserção, dados de fevereiro de 2013, é, na sua esmagadora maioria, sendo que nos Açores é relativamente maior, na ordem dos 194 euros do rendimento do agregado familiar. Por exemplo, no continente é 189 euros. 189 euros é, portanto, e era esta a questão que eu lhe gostaria de colocar, imaginemos uma situação de uma mulher vítima de violência que é acolhida numa instituição e, portanto, todo o mecanismo de apoio é despoltado através da Segurança Social e, portanto, o rendimento social de inserção, no caso, por exemplo, de ter dependentes, pode chegar a este valor dos 189 euros e, a partir daí, tendo em conta inclusivamente o projeto de vida que é elaborado em torno das condições concretas desta mulher, é iniciado. E a minha questão é se reconhece ou não a Sra. Secretária de Estado que um valor modal mensal de 189 euros é claramente insuficiente para despesas de sobrevivência primária, e ainda mais num contexto em que, num contexto de violência, é difícil de facto e muito importante encontrar um emprego até estável, no sentido de quebrar também um ciclo de violência sobre esta família, muitas vezes também envolvendo os filhos, e da necessidade efetiva de reforço deste apoio. Gostaria também aqui de lhe colocar uma questão relativamente ao tráfico de seres humanos. Na sexta-feira passada realizou-se aqui na Assembleia da República um colóquio organizado pelo Ninho sobre a questão da exploração na prostituição e sobre o tráfico de seres humanos, em que, relativamente à questão das poucas condenações relativamente aos crimes de tráfico, nos era afirmado por parte de alguns órgãos de polícia criminal que o mesmo não acontece, por exemplo, relativamente ao lenocínio, e que, relativamente a esta realidade, são diferenças que são assinaladas. E nós entendemos também daquilo que é a nossa análise sobre estas realidades, que de facto a separação entre estes dois conceitos de tráfico de seres humanos e de exploração na prostituição tende a impedir e a dificultar um combate efetivo a esta realidade. E, portanto, a questão que eu gostaria aqui de lhe deixar era se entende como importante não dissociar este conceito, sobretudo num quadro de cerco e combate efetivo ao tráfico de seres humanos e à exploração
exploração na prostituição. Uma outra questão prende-se com uma questão que nós já tínhamos colocado aqui há algum tempo à Sra. Secretária de Estado, que tem a ver com as redes organizadas de mendicidade. Nós, agora, de uma forma também mais mediática, fomos alertados para este fenómeno até em torno do exemplo concreto que aconteceu na Grécia. O que acontece é que também neste país, no nosso país, de acordo com o relatório anual das crianças e jovens em risco, se ressurgiram situações de mendicidade. E a minha questão concreta é da Sra. Secretária de Estado, compreendendo que também que isto é uma realidade muitas vezes associada a uma comunidade migrante e que há um programa, inclusivamente da parte da Presidência do Conselho de Ministros, para acompanhar esta realidade, se entende que há necessidade ou não de criação de um programa ou de uma linha específica de intervenção junto desta comunidade, tendo em conta situações que têm vindo a acontecer. Isto porque, há um tempo atrás, não sei se está recordada, nós colocámos-lhe a questão de, tendo sido descoberta até na zona de Loures, uma casa que tinha um conjunto de crianças que eram vítimas de uma rede de tráfico, inclusivamente colocámos a questão de onde é que estariam essas crianças a ser acompanhadas. E do que nos foi dito era que provavelmente, e até pelo aquilo que é uma necessidade de bem-estar e desenvolvimento integral daquelas crianças, se ponderou e estavam integradas numa instituição de apoio a crianças. E a nossa questão concreta é, para além disso, tendo em conta os projetos de vida específicos que têm que ser construídos pelas suas características concretas e pelos seus percursos de vida até aqui, se existe ou não necessidade, e isto é uma questão sobre a qual, de facto, é uma questão porque nós nunca aprofundámos muito esta matéria, se existe ou não a prioridade de intervenção junto desta realidade relativamente a redes organizadas de mendicidade, designadamente no que diz respeito a mulheres e crianças, porque eu creio que é uma realidade que a crise também tem vindo a solidificar e que é de facto preocupante. Dizer, relativamente à Resolução 47/2013 da Assembleia da República, que prevê um programa específico de apoio às vítimas de exploração na prostituição, e sabendo naturalmente que é tutela da Segurança Social, ainda assim perceber se houve conhecimento a esta Secretaria de Estado sobre o avanço de qualquer medida nesta área, e se relativamente às discriminações salariais e às discriminações no valor dos prémios desportivos, houve já possibilidade ou não de participação da Sra. Secretária de Estado em alguma reunião tripartida com estas entidades, promovida pelos Ministérios, relativamente a estas matérias. Desde já, só pedir desculpa se eu tiver que me ausentar, porque as mulheres estão também habituadas a tratar de muitas coisas ao mesmo tempo e no PCP é mesmo assim, portanto terei que depois ir discutir um projeto de resolução à Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, eu assim que puder voltaria. Muito obrigada.